Nessa próxima parte da jornada fascinante da SpaceX, vamos acompanhar como a empresa superou seus primeiros desafios e encontrou uma nova era de inovação e conquistas espaciais. Veremos como a SpaceX conseguiu lançar com sucesso seus foguetes Falcon 1, conquistar satélites contratados importantes com a NASA e se tornar líder na indústria de lançamentos de satélites mundiais. Além disso, exploraremos a criação da Falcon 9, o desenvolvimento do Dragon e como a SpaceX se tornou a primeira empresa privada a enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional. Prepare-se para descobrir mais sobre o espírito pioneiro da SpaceX e seu papel fundamental na exploração espacial do século XXI. Acompanhe-nos nessa emocionante continuação da história da SpaceX. Quando você está com poucos funcionários, então, a reação natural é tentar terceirizar mais o trabalho para empreiteiros terceirizados, mas Elon realmente tentou fazer o oposto. Ele estava constantemente tentando trazer qualquer atividade cara ou demorada para dentro da empresa, e isso o mais rápido possível. A SpaceX até gastou 10 milhões de dólares construindo uma oficina de soldagem, apenas para que pudessem produzir mais peças críticas do foguete internamente. Essa estratégia deu resultado, e no início de 2003 o primeiro motor Merlin estava pronto para os testes, mas eles não poderiam simplesmente ligá-lo no galpão de El Segundo. Sempre há o risco de um motor explodir, então é preciso um grande espaço aberto para realizar um teste seguro. E todo mundo sabe onde isso acontece? Tudo é maior no Texas. Então a SpaceX foi para McGregor, Texas, e montou uma instalação em uma antiga base de testes de foguetes. O local estava bem equipado e até tinha um triplé de concreto maciço para montar os motores dos foguetes. O único problema é que McGregor estava a 1.400 km de Los Angeles, então todas as vezes que os engenheiros da SpaceX queriam fazer um teste, eles tinham que alugar um Hummer e rebocar o motor por dias até chegar lá. Não foi fácil, mas deu certo, pelo menos a maioria das vezes. Um teste foi interrompido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, onde eles apareceram logo quando a sua equipe estava prestes a ligar o motor e interromperam os testes, descobrindo-se que o motor Merlin, que estava montado no triplé, estava apontando diretamente para a fazenda do presidente Bush, que não ficava muito longe de McGregor. Eles devem ter tido alguma inteligência bem boa para identificar o motor, mas o incidente levou a equipe da SpaceX a informar a comunidade local antes de cada teste. Embora a SpaceX agora tivesse uma instalação de testes de motores viável, eles ainda precisavam de um local para realmente lançar esses foguetes. Inicialmente eles olharam para a base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, o que teria sido ótimo porque está tão perto da sede principal da SpaceX. Mas como sempre houve um problema. O foguete Titan IV com um satélite espião de $1 bilhão a bordo estava no lançamento, apenas esperando para ser lançado. O cronograma para esse satélite estava constantemente mudando, e até que ele fosse lançado a SpaceX não poderia fazer nada. A Força Aérea estava preocupada que a SpaceX falhasse. Os destroços da explosão poderiam danificar o satélite de bilhões de dólares. Elon e sua equipe passaram 6 meses esperando a autorização das forças aéreas para utilizar o local de lançamento. Mas, eventualmente, eles ficaram frustrados e começaram a procurar uma nova opção. Eles já haviam sondado alguns possíveis locais de lançamento do Pacífico, e um local em particular se destacou. Era o Atol Kwajalein, na ilha Marshall, e atendia a um critério importante. Já havia sido usado como um local de testes de defesa contra mísseis e estava próximo ao Equador. Então a SpaceX começou a reformar a instalação no final de 2005, e começou a se preparar para o lançamento do Falcon 1. Nesse ponto, a SpaceX já estava alguns anos atrasada em relação ao cronograma original. O plano original era lançar o primeiro foguete em outubro de 2003, mas isso não importava para Elon. Ele ainda estava se movendo incrivelmente rápido pelos padrões da indústria. No início de 2006, a equipe da SpaceX embalou o Falcon 1 e enviou Kwajalein de barco. Uma vez lá, os engenheiros completaram a montagem final e estavam prontos para o lançamento. Elon reuniu-se com sua equipe na ilha vizinha de Kwajalein para assistir ao lançamento. E a princípio tudo correu bem. O motor Merlin do primeiro estágio acendeu e o foguete decolou. Mas apenas 33 segundos depois, o motor pegou fogo e faticamente explodiu. Embora esse tenha sido o primeiro voo, Elon estava tão confiante de que daria certo que ele havia carregado o foguete com um satélite totalmente funcional, que acabou caindo pelo teto de um galpão da ilha. Após vasculhar os destroços,
os engenheiros encontraram o culpado da explosão. Era um único parafuso corroído, que passou despercebido durante as inspeções. Mesmo com esse lançamento fracassado, a equipe da SpaceX ainda saiu para comemorar o marco. Eles voltaram ao trabalho rapidamente, e algumas semanas depois a equipe estava pronta para o segundo lançamento. Mas viajar para o Kauai não era fácil. A viagem de Los Angeles exigia um voo de 5 horas ao Havaí, uma escala durante a noite, outro voo para as Ilhas Marshall e em seguida um transporte militar para chegar ao atol em si. E a vida na ilha, nessa pequena base militar, não é nada comparado a Los Angeles. Como é um local militar, não há turistas e a ilha basicamente só tem 2 hotéis. Os quartos são mal conservados e a televisão mostra apenas canais militares. Há 2 barras na ilha e tenho certeza de que depois de algumas semanas os funcionários da SpaceX basicamente conheciam todos pelo primeiro nome. Mas o que a ilha falta em entretenimento ela compensa com sua bela natureza. Os funcionários da SpaceX passaram seu tempo livre mergulhando e explorando os recifes do coral. Durante a Segunda Guerra Mundial, um cruzador alemão afundou na lagoa e se tornou um belo recife artificial, perfeito para os mergulhadores curiosos da SpaceX explorarem. Em 21 de março de 2007, a SpaceX lançou seu segundo foguete, o Falcon 1. Dessa vez eles foram um pouco mais realistas sobre suas chances de sucesso e usaram uma carga útil falsa, em vez de um satélite de cliente. O primeiro e o segundo estágios foram lançados com sucesso dessa vez, mas cerca de 4 minutos após o lançamento o foguete começou a oscilar. O motor Merlin continuou funcionando por mais 3 minutos, mas acabou falhando em impulsionar o foguete para uma órbita adequada. Um ano depois, a SpaceX tentou pela terceira vez e novamente falhou, em levar o foguete para a órbita. O primeiro estágio funcionou perfeitamente, mas após se separar do segundo estágio, ele continuou acelerando, o que fez com que colidisse com a parte traseira do segundo estágio. Isso deve ter sido uma derrota esmagadora para toda a equipe da SpaceX. Eles haviam trabalhado por anos nesse projeto e simplesmente não conseguiam fazer nada dar certo. Ainda pior, a empresa estava prestes a ficar sem dinheiro. Elon sabia que estava perto, porém, realmente queria conseguir mais um lançamento. Ele então ligou para o seu cofundador da PayPal, Peter Thiel, e convenceu ele a investir $20 milhões na empresa. Agora isso pode parecer muito dinheiro, mas para a maioria das startups, mais a SpaceX, isso só cobria alguns meses de despesa. Então eles tiveram que trabalhar rapidamente, mas havia um brilho de esperança no horizonte. A NASA estava prestes a conceder um contrato enorme de $1,6 bilhão para 12 lançamentos de suprimentos para a Estação Espacial Internacional. Todos os grandes nomes tradicionais competiram pelo contrato, mas a NASA estava disposta a dar uma chance real para a startup como a SpaceX. Esta era a oportunidade que Elon precisava para salvar a empresa, mas não havia como ele ganhar o contrato sem um lançamento bem sucedido. Não havia tempo para construir um Falcon 1 completamente novo do zero, mas a SpaceX tinha um foguete sobressalente na fábrica de Los Angeles. Então a equipe embalou o foguete e alugou um avião de carga militar para transportá-lo até o seu local de lançamento. Um pequeno grupo de funcionários da SpaceX voou no avião com o foguete, e ainda bem que eles fizeram isso. Quando o avião começou a descer, eles notaram que amassados estavam se formando no corpo do foguete. Os níveis de pressão dentro do foguete estavam se desestabilizando e ele poderia implodir a qualquer momento. Então um dos engenheiros se aproximou para resolver o problema e ao fazer isso provavelmente salvou a empresa inteira. Ele entrou no foguete e usou uma chave para abrir uma válvula que equalizou a pressão. O avião pousou em segurança e o foguete ainda estava inteiro. Então, após alguns reparos menores, a SpaceX estava pronta para o lançamento. Desta vez, tudo funcionou perfeitamente e este era a última chance de Elon para manter a SpaceX viva. Felizmente, ele conseguiu. A SpaceX acabava de se tornar a primeira empresa comercial da história a projetar, construir e lançar um foguete a combustível líquido em órbita. Esse quarto lançamento marcou um ponto de virada para a SpaceX. Poucos meses depois, Elon e seu irmão Kimball estavam em uma viagem de família para Disneyland quando Elon recebeu uma ligação. E essa ligação era nada mais nada menos do que a própria NASA. A SpaceX acabava de ganhar o contrato de $1,6 bilhão e isso mudou tudo para a SpaceX. Embora eles não recebessem todo o dinheiro de uma vez, isso proporcionou um fluxo de caixa previsível e permitiu que eles atraíssem investidores e funcionários para a empresa.
A SpaceX agora é uma empresa espacial real, e eles poderiam começar a trabalhar em projetos maiores como a Falcon 9, a Cápsula Dragon e a Starship. Eu amo a história da SpaceX pessoalmente porque ela é toda sobre perseverança. Ver um foguete que você passou anos projetando e construindo explodir alguns minutos após o lançamento deve ser devastador. Mas Elon nunca se deixou abalar por esses fatos. Ele sempre encontrou uma maneira de ter mais uma chance porque ele sabia que o que estava construindo valia a pena lutar. A história da SpaceX é uma jornada inspiradora de superação, inovação e conquista espacial. Desde seus humildes começos com fracassos e desafios, até se tornar uma força líder na indústria espacial mundial. A SpaceX exemplifica a determinação de Elon Musk em resolver a exploração no espaço. Com foguetes reutilizáveis, contratos com a NASA e missões pioneiras, a SpaceX está pavimentando o caminho para um futuro interplanetário, inspirando-nos a sonhar grande e alcançar o impossível nos confins do cosmos. E você? O que achou dessa história em todos esses episódios aqui no canal? Se você gosta de séries mais longas assim, ou gostou do assunto sobre falar da história de empresas, deixa aqui seu comentário. Se tiver alguma sugestão, fique à vontade. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e fique por dentro de tudo. Até mais! Difficult.